No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos os que creem. E quem está assistindo agora, interessado em informações vinda dos céus, vindo da Palavra de Deus, vindo da Palavra, das Sagradas Escrituras, então é porque creem, e porque creem vão receber a bênção. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto da fé, o assunto que vem lá do alto, nós não podemos nos esquecer dos assuntos que nós enfrentamos, que nós temos visto e com muito pesar, com muita dor, sentimos juntamente com o povo de Moçambique, Zimbábue e também o Malawi. Esses três países foram assolados por um tufão, um furacão, um inferno em forma de vento, chuva, caiu sobre este povo e criou-se uma completa devastação nesses lugares. Não foi em todo Moçambique, mas foi em Beira, especialmente na cidade de Beira e outras cidades ali adjacentes. Mas veja só, as imagens mostram como aconteceu, o que aconteceu. Esse problema grave, gravíssimo que aconteceu nesses países que têm grandes necessidades, que têm grandes problemas sociais, esses países estão enfrentando um verdadeiro desafio para pelo menos minimizar as famílias que perderam seus entes queridos e os entes queridos que morreram e que não tiveram o direito de serem enterrados. Estão os seus corpos, às vezes, às avessas por conta da comunicação, por conta de toda a infraestrutura que foi afetada com essa tragédia. Mas, graças a Deus, nós temos, pela misericórdia de Deus, pelo amor, compaixão de todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, até mesmo de Moçambique e também lá da África do Sul, nós estamos não apenas aqui sentindo ou expressando, esboçando nosso pesar tremendo por essa tragédia, mas também estamos enviando para vocês, o pessoal lá dessas cidades, caminhões, carretas. Nós temos 50 carretas que vão enviar toneladas de comida, água, enfim, coisas necessárias. Já foram enviadas algumas toneladas, porque esse desastre já aconteceu algumas semanas atrás. E nós não ficamos sabendo uma semana depois, porque a comunicação ficou toda impedida de se tomar conhecimento do que havia acontecido. Mas, graças a Deus, pouco a pouco, o governo de Moçambique, os governos estão trabalhando, estão reabastecendo com a comunicação e nós conseguimos essas imagens aí que estão disponíveis na internet. Mas olha só a situação desse povo. Pior do que Brumadinho, lá no Minas Gerais. Veja a situação dessa gente. E você que nos assiste, você que está também conduído com esse povo, se sente também afetado com a dor dessa gente e puder nos ajudar,
nós agradecemos, porque nós temos que... Agora o problema não é nem as águas, nem o problema que já foi feito, a destruição que foi feita, mas é o problema das doenças infecto-contagiosas que surgem naturalmente depois de um desastre desse. Então, vamos orar, eu vou orar, nós vamos continuar orando para esse povo resistir, para esse povo não ser afetado com as doenças, com as enfermidades, com o que vem pós a essa destruição, a essa tragédia. Nós não apenas oramos, mas também levamos aquilo que as pessoas precisam, que é o pão nosso de cada dia. Então, roupa, água, comida, enfim, nós estamos trabalhando com intensidade. Toda a Igreja Universal do Reino de Deus está trabalhando com intensidade para minorar a dor desse povo. E eu quero aqui pedir para todos os membros da Igreja Universal do Reino de Deus que puderem fazer uma doação, que puderem ajudar, então, por favor, vamos nos mobilizar para estender as mãos para esse povo tão sofrido. Já é tão sofrido e mais com essa tragédia, fica pior a situação. Deus é grande. Eu sei que depois dessa devastação completa, eu sei que Deus vai reerguer um novo país. Eu tenho certeza que Ele vai fazer algo maior ainda, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus disse: contudo eu vim para trazer vida e vida com abundância. Nós vamos ver essa vida com abundância em nome do Senhor Jesus, porque os próximos dias vão resolver esses problemas, não vão resolver o problema das perdas daqueles entes queridos, mas vão resolver os problemas daqueles que ficaram e que estão sofrendo essa situação. Agora, eu queria que você atentasse para outra situação, aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus quer fazer na vida de todos nós. Por favor, vamos ver o que Deus fez com Abraão. Nós temos falado de Abraão nesses últimos dias, justamente para levar para vocês uma ideia da imagem que Deus quer de nós. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem perdeu a sua imagem e semelhança. Mas Deus achou Abraão, e a imagem de Abraão, a imagem, não a imagem física, mas a imagem espiritual, a imagem do caráter, a imagem da lisura, a imagem, sobretudo, da fé, que faz mudar qualquer situação. Então, quando nós levamos essas informações de Abraão, na verdade, nós estamos obedecendo a própria palavra de Deus, que disse: olhai para Abraão. Então, se eu quero ver como está a minha vida diante de Deus, deixe-me olhar no espelho de Abraão, deixe-me ter Abraão como meu referencial, a fim de eu saber como eu devo proceder para agradar a Deus e para que Deus venha fazer comigo o mesmo que Ele fez com Abraão, que Ele quer fazer com você também, minha amiga e meu amigo, porque Deus é grande. E porque Ele é grande, coisas grandes têm que acontecer, coisas monumentais têm que acontecer, porque Ele é grande. E Ele nos tem doado o seu Espírito, o Espírito Santo, justamente para isso, para que nós venhamos trazer a mensagem poderosa da parte dEle para o mundo sofredor e fazê-lo, então, um mundo novo. Vamos trabalhar em nome do Senhor Jesus com essa fé, na fé de Abraão. Vamos ler o texto sagrado, por favor. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Deus pede, primeiro Deus dá a palavra que é para nós obedecermos. Primeiro, nós obedecemos a palavra. Primeiro, nós temos que atender a palavra. Ele é o Senhor. E como o Senhor, Ele tem direito de falar primeiro, antes de nós pedirmos,
Antes de eu pedir a Deus alguma coisa, eu tenho que ouvir o meu Senhor, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então, primeiro eu tenho que ouvir. E Ele fala, sai da tua terra. Por que Deus manda Abraão sair da terra que ele estava já estabelecido, bem estabelecido? Por que Deus manda que Abraão saia da sua terra, deixe a sua parentela e a casa de seu pai? Por quê? Porque Deus, para fazer coisas grandes na nossa vida, Ele não pode fazer segundo aquilo que nós estamos vivendo, nas circunstâncias que nós vivemos. Por exemplo, você está vivendo no pecado. Como é que Deus pode fazer uma obra grande na sua vida se você vive no pecado? Não tem como, porque Deus é justiça. Como é que Ele vai usar a injustiça? Não dá. Ele vai usar o pecado, vai se comunicar com o pecado. Não tem como. Então, a pessoa tem que entender que para ela ser alguém na vida, com Deus, para que ela tenha uma vida abençoada com Deus, primeiro ela tem que deixar o seu coração longe desta terra. Ela tem que abrir mão dos seus parentes, da parentela, da casa de seus pais. Jesus falou isso. Jesus disse, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu irmão, sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, quem não negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir-me, também não pode ser meu discípulo. Então, nós temos que abandonar a nossa vida comum, a nossa vida errada, a nossa vida de pecado, a nossa vida sujeita aos senhores deste mundo, os senhores do inferno, às religiões, enfim, deixar os deuses de lado para sairmos para uma terra nova. Essa terra nova, é óbvio que hoje é uma terra espiritual, é uma terra onde mana leite e mel, que é o pensamento de Deus, a palavra dele. Quando nós deixamos os nossos, digamos, as nossas manias de lado, quando nós deixamos nossos deuses, os nossos ídolos de lado, quando nós deixamos os nossos primeiros amores de lado e colocamos o Senhor como primeiro amor, priorizamos o Senhor na nossa vida, nós estamos deixando terra, nós estamos deixando parentela, nós estamos deixando a casa do nosso pai, nós estamos deixando a nossa vida em segundo plano, o nosso futuro em segundo plano, os nossos projetos em segundo plano e abraçando o projeto de Deus para a nossa vida. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Bem, eu já sei, mas qual é o projeto de Deus para a sua vida? Você não sabe. Por que você não sabe? Porque você ainda se mantém na sua terra, ainda você se mantém ligado, atado à parentela, à casa dos seus pais, o seu amor a este mundo, ao dinheiro, enfim, as cobiças, as vaidades. Então, enquanto houver esses primeiros amores na sua vida, Deus não pode fazer de você um Abraão da vida. Então, ele manda que a gente olhe para Abraão justamente por isso, porque Abraão foi aquele homem que obedeceu primeiro. Ele ouviu a voz de Deus, foi humilde para ouvir e foi fervoroso para obedecer. Quando ele tomou a decisão de obedecer, Deus então mostrou a terra que ele iria mostrar. Nós vamos falar amanhã sobre as 7 bênçãos que Deus promete para Abraão. 7 bênçãos. Quer dizer, 7 é o número da perfeição. Abraão tornou-se a própria bênção. Não é isso que você quer, minha amiga e meu amigo? Você não quer ser a própria bênção? Claro que você quer. Mas, para você ser a própria bênção, primeiro você tem que ouvir humildemente a voz de Deus, que é a palavra dele, e obedecer, para que então tudo isso possa acontecer na sua vida. Nós temos um clipe de Abraão fazendo o sacrifício do seu filho, levando o seu filho para o sacrifício, muito interessante, acompanhado dessa canção, essa linda canção, Abraão e Isaac. Vamos ouvi-la e voltamos já já.
Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá. Um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus. Mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então paravam para descansar. E na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguia ao encontro de Deus para provar sua fé. 3 dias passaram e então ali conseguiram chegar no certo lugar onde a fé ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaque seguia na frente, formoso até no caminhar. Quem sabe Abraão nessa hora começou a chorar. Isaque perguntou: meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. Proverá, proverá. Meu filho cordeiro, para si Deus proverá. O velho Abraão preparou com todo cuidado o altar, colocando a lenha em ordem para o fogo pegar. Pegou o menino e amarrou, deitou sobre o altar então. Estava bastante afiada uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele o anjo bradou: não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Proverá, proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. Eu sei que a vitória pra mim Deus proverá. Eu sei que a vitória pra ti Deus proverá. A professora Ana Augusta é diferente, o testemunho dela é diferente das demais pessoas. Normalmente, as pessoas, quando chegam na igreja, elas chegam caídas, prostradas, desanimadas, destruídas, suas vidas devassadas. Ela chegou com a vida devassada, mas ela não tinha necessidades assim físicas, porque seu pai era médico, a família era bem constituída e tal. Mesmo assim, tendo o mundo aos seus pés, ela chegou na Igreja Universal do Reino de Deus de rastos. Vamos assistir o testemunho dela, que vale a pena você ouvir, ver e entender o que foi a história dessa mulher. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Ana Augusta, sou formada especializada em hotelaria hospitalar
nascida no interior de São Paulo, em Jundiaí, e nasci em uma família muito bem estruturada, tinha muito carinho dos meus pais. Meu pai era médico, me deu uma boa educação, proporcionou que eu estudasse nos melhores colégios, mas acabei presenciando um fato que marcou a minha infância. Então eu acabei presenciando acidentalmente o meu pai traindo a minha mãe dentro de casa. E a partir daquele momento foi tudo muito confuso. Alimentei muitas mágoas do meu pai. Eu acreditava que a raiz da minha amargura, dos meus sentimentos ruins, do meu sofrimento, eu acreditava que eram por culpa de ter um lar bem estruturado financeiramente, mas pouco estruturado do lado afetivo, do lado emocional, de não ter aquela referência. Então eu não conseguia me encaixar, né? Eu queria a aceitação das pessoas, queria o carinho que eu não tinha em casa, eu buscava nas amizades, buscava nos namorados, em baladas, até que eu fui para a faculdade. Então eu quis extravasar e comecei a sair, ir para as festas, carnaval. Era uma pessoa aparentemente querida por todos. E eu comecei a entrar em conflito com os meus próprios valores. Se isso é tão bacana, se isso é tão bonito, se isso é tão valorizado pelas pessoas, por que que cada vez mais eu me sinto um lixo? Por que que quanto mais pessoas eu tenho ao meu redor, eu me sinto mais sozinha? E então eu comecei a questionar o que realmente, tudo aquilo que eu estava fazendo, porque eu tive tudo o que eu achei que me faltasse. Eu achei que me faltassem amigos, eu achei que me faltasse popularidade, eu era a alegria da festa, né? Chegava a subir e dançar em cima do balcão, me achava o centro das atenções, me achava o máximo. Mas por dentro eu estava cada vez me sentindo mais desvalorizada, mais infeliz. Nós éramos católicos, tínhamos uma tradição religiosa, eu era uma pessoa de fé. Eu também frequentava centro espírita, tomava passe, também ia na cartomante, também tomava florais. Eu buscava. Fazia tratamentos alternativos, assim, tratamentos esotéricos, usava cristais, né, para alinhamento dos chakras, umas coisas. Eu tinha uma sede que nada parecia saciar. Tudo que eu buscava não me trazia nenhum retorno. Eu me sentia feia, eu tinha trazia muitas culpas, além da mágoa e do relacionamento muito mal resolvido com o meu pai. Eu me sentia um fracasso, eu me sentia usada, eu me sentia um lixo. Então eu tinha uma fé, eu praticava as tradições da religião que eu aprendia, eu tinha rezas decoradas que eu fazia, mas eu não sabia exatamente como usar a minha fé. Foi então que eu pedi à minha mãe para que me levasse à igreja que há pouco tempo ela estava frequentando. Quando eu cheguei à Igreja Universal, era uma igreja bem simples. Então eu lembro o primeiro dia que eu fui, a minha preocupação era assim, será que alguém está me vendo entrar aqui? Mas eu lembro que assim que eu entrei, era uma igreja bem simples, com bancos de madeira, e eu me senti tão bem acolhida, tão bem recebida, e eu realmente fui de coração aberto. Tanto que na primeira oração que foi realizada, comecei a ser limpa de tudo isso. E eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia, esse primeiro dia que eu fui à igreja, eu lembro de ter tido um pensamento muito claro. Falei, achei o que eu estava procurando. Então, o que eu não encontrei na terapia, o que eu não encontrei com psicólogos, com terapia alternativa, com nenhuma outra religião ou prática espiritualista, aquela 1h30 de reunião teve um efeito para mim que nada nunca fez por mim. Então, parecia que o peso do mundo estava saindo das minhas costas, tinha saído das minhas costas, eu senti um alívio e eu recebi uma paz que eu nem lembrava a última vez que eu tinha sentido.
Ninguém me impôs aquilo que eu achei que seria imposto por uma religião. Eu aprendi como usar a minha fé. Eu lembro muito claro uma vez que o pastor falou: meu Deus, abraça essa pessoa. E eu percebi Deus me abraçando. E até então eu falava, poxa, eu não sabia que podia fazer isso. Eu achava que não sabia que podia ter essa intimidade com Deus. Aqueles valores que eu estava perdendo ao longo do tempo, eu restabeleci. Espontaneamente eu perdoei o meu pai, eu perdoei, resgatei com ele um relacionamento que eu não tive na infância e na adolescência, eu consegui resgatar com o meu pai. E eu lembro um dia eu me propus a fazer um jejum, nem sabia direito como jejuar. E aí eu sentei no chão e pedi para Jesus sentar ali do meu lado. Comecei a conversar com Deus, como eu havia aprendido durante as reuniões. Não fazer uma reza decorada. E quando eu abri a Bíblia, o mais interessante primeiro foi que eu entendi, que até então eu não entendia. E em seguida eu comecei a ler e a entender que tudo aquilo que eu estava lendo era de fato Deus respondendo às coisas que eu tinha perguntado. Naquele dia eu percebi que Deus, apesar da gente não enxergar, apesar de parecer ser tão abstrato, Deus é real, muito real. Mesmo assim, mesmo tendo essa mudança, tendo essas experiências, ainda faltava algo. Eu frequentava as reuniões de quarta-feira, de domingo, ouvia falar sobre o Espírito Santo, mas eu não entendia muito bem o que era o Espírito Santo. E até que a pessoa que nos convidou para a igreja, a pessoa que levou a minha mãe à igreja, me emprestou um livro. Que o livro é O Espírito Santo, é o título do livro. E aquele livro, só de ler eu já tive experiências com Deus. E para mim foi muito importante, porque até então eu ia à igreja preocupada em resolver problemas, preocupada em receber resultados, em receber bênçãos. Mas quando eu li o livro do Espírito Santo, eu entendi que o que eu mais precisava, aliás, tudo o que eu precisava era o Espírito Santo. Então eu voltei todas as minhas forças, eu voltei todo o meu foco para recebê-lo. E foi um domingo de manhã, 2 semanas depois que eu cumpri o meu voto, eu lembro de ter chegado à igreja bem cedo e eu lembro do pastor, lembro da música que ele estava cantando e todos estavam cantando, buscando e eu ali buscando, bastante concentrada. E eu percebi que não foi uma emoção, não foi nada assim fora do normal, mas eu percebi que a partir daquele momento eu havia me tornado uma outra pessoa. Passou a ser uma paz constante, alegria constante, independente das circunstâncias. O mais interessante é que eu me senti a pessoa mais especial do mundo. Falei, poxa vida, de tantas pessoas, Deus me escolheu, eu me percebi realmente tendo sido escolhida, como alguém escolhido a dedo. Eu não precisava mais da aprovação de ninguém. Eu tinha a aprovação de Deus e aquilo era o mais importante. A minha necessidade era de falar para as pessoas. Eu lembro que nessa época eu fazia estágio em hotel e eu chegava assim inconveniente de querer falar para as pessoas. Então passei a ser uma pessoa autoconfiante, uma pessoa segura, passei a acreditar nas minhas ideias, a pensar por mim mesma, a ter realmente direção do que fazer, de como fazer. E eu entendi que a vitória não é condicionada pelas coisas que acontecem fora. Mas se eu sou uma pessoa vencedora dentro de mim, que até então eu tinha tudo e era um fracasso, e a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ter o Espírito de Deus, o próprio Deus dentro de mim. Então eu entendi que a partir dali, o que eu fizesse seria bem sucedido. Então hoje eu tenho uma empresa, eu presto consultoria, treinamento, além da parte de dar aula, sou professora de pós-graduação, às vezes ensino alunos muito mais bem qualificados do que eu. Ministro palestras aí por todo o país, já cheguei a
fazer uma palestra fora do país, também participei de congressos internacionais. Então hoje o Espírito Santo é tudo para mim. Todas as minhas decisões e escolhas são pautadas em agradá-lo e mantê-lo dentro de mim, porque eu realmente sei que toda a minha qualificação, toda a minha capacidade, tudo que eu sei, todas as minhas habilidades são um nada sem o Espírito Santo. Contrário do que eu pensava, Deus não está longe, Ele está perto. E Ele exige, Ele espera de nós um relacionamento íntimo com Ele. Então, o valor desse relacionamento, dessa proximidade de Deus, dessa intimidade com Deus, o valor é tão grande que o preço a ser pago por isso se torna ridículo. Não chega aos pés da recompensa de ter a alegria dele, de ter a comunhão com Ele, a força. Eu me apoio na certeza, na segurança que só o Espírito Santo pode me dar. Que é a certeza de que se Ele venceu, eu também vou vencer. Você imagina ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da fé, que é o Espírito do Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito que guiou o Senhor Jesus, que o fortaleceu nas horas mais amargas da sua vida, que é o Espírito do Altíssimo. Você imagina esse Espírito dentro de você. Por exemplo, essa professora, Ana Augusta, ela fez faculdades, pós-graduação, tornou-se professora, uma mulher bem-sucedida, inteligentíssima, capaz, etc. Mas todas as informações que ela conseguiu reunir dentro de si para ajudar os outros e também exercer a sua profissão, não lhe ajudaram a resolver o problema interior. Por quê? Porque todas as informações do mundo servem para o mundo. Servem para o mundo. Mas quando vem a informação de Deus, serve por toda a eternidade. Então, quando você recebe o Espírito de Deus, você recebe a mente de Deus. Você recebe a mente do Senhor Jesus. Agora, você imagine toda a sabedoria divina está dentro de você, que é o Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela sabe o que quer, sabe para onde vai, ela sabe fazer escolha, ela sabe exatamente o que fazer da sua vida, ela sabe exatamente do que fazer do seu futuro, porque ela tem o Espírito da sabedoria, o Espírito do Altíssimo, ela tem o Espírito do Criador, o Espírito que transmite a ciência, a sabedoria que a pessoa precisa para sobrepujar as dificuldades, os problemas, as angústias, as agruras dessa vida. A pessoa passa a ter poder dentro dela para sobrepujar o mundo, o inferno e, inclusive, as dores que esse mundo tem procurado nos causar. Graças a Deus, ela procurou e acabou achando. E foi numa igreja universal do Reino de Deus, simplesinha, bem simples, mas que tinha o Espírito de Deus. Quer dizer, não importa se é um templo de Salomão, se é uma igreja pequenininha. O importante é o Espírito de Deus. E quando o Espírito vem, já era. Já era. Graças
não há mais diálogo entre vocês. Qualquer coisa que ele ou ela fala ou faz irrita. E o divórcio, que antes não era uma opção, agora é uma possibilidade na vida do casal. Seu casamento está à beira da falência e você não sabe mais o que fazer para resolver essa situação? Receba a orientação que virá através do Espírito Santo, pois se o amor não está sendo suficiente para mantê-los unidos, a palavra de Deus vai mostrar o que verdadeiramente torna um relacionamento feliz. Antes de amor, é necessário paz. Porque, pense, se a guerra entra dentro da sua casa, onde é que você vai encontrar paz? Se você também quer conhecer esse poder transformador, participe da Bênção dos Casais. Domingo, especialmente às 9h30 da manhã. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Pois é, eu queria que você atentasse para esse convite. A Bênção dos Casais. Todos os domingos na Igreja Universal. E no Templo de Salomão, neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã. Agora eu queria que você atentasse para o fato de que a coisa mais importante, depois de Deus na minha vida, é o meu casamento. Nada é mais importante na minha vida, depois do meu Senhor Jesus, do que a minha esposa, o meu lar, o meu casamento. Então, por conta dessa cruz, porque o relacionamento entre você e Deus, e você e a sua mulher, o seu marido, faz formar a cruz. Primeiro você tem que fundamentar a sua vida com Deus. É a haste vertical da cruz. Depois que você se conserta com Deus, Ele é o primeiro na sua vida, então depois vem a pessoa que está ao seu lado, o marido, a esposa. Agora, isso é muito difícil, porque as pessoas fazem as escolhas, normalmente, por conta do coração, influenciadas pelo coração. Elas amam, ou pensam que amam, e se entregam para outra pessoa. E depois descobrem que fizeram uma coisa errada, porque o coração é enganador, o coração é desesperadamente corrupto, é o que diz a Bíblia. Então, como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver esse problema do coração que faz você sentir e casar com a pessoa errada? Só quando você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele preenche o seu intelecto, sua cabeça, e faz você entender qual é a pessoa mais compatível com você, a pessoa que vai se encaixar como a luva com você. Aí sim, você vai tomar a atitude certa e vai colher os frutos gloriosos de uma vida em comum com outra pessoa. Domingo, todos os domingos, há uma oração especial para o casal. Talvez você esteja com a sua vida em trapos, sua vida conjugal. Veja só o testemunho a dona Francisca, o testemunho da doutora Francisca. Ela vai falar do que aconteceu na sua vida sentimental depois que conheceu o Espírito Santo. Vamos assistir. Me chamo Francisca das Chagas de Oliveira, tenho 28 anos, eu sou fisioterapeuta. Como que a fake news me alcançou? Através de amigos ao meu redor, pelas notícias, nos jornais, telejornais, então isso me afetou indiretamente, porque eles falavam que realmente acontecia, falava que os pastores faziam lavagem cerebral nas pessoas, que você ia lá, tinha que deixar até a carteira em casa, porque senão ia roubar todo o seu dinheiro. Então aquilo me contaminava também. Eu acabava que fiquei com raiva, falei assim, da situação, sem nem mesmo ter ido conhecer. Falei, já que é assim, então nem lá eu vou pisar. E assim, eu falava assim, eu já não tenho nada.
eu ir nessa igreja? Como que eu vou ficar? Como que vai ficar a minha situação? A minha vida era um fracasso, uma derrota. Meu casamento destruído, a minha vida financeira no fundo do poço, a minha vida espiritual, então, eu nem tinha vida, na verdade, com Deus, né? Eu era uma pessoa extremamente agressiva, brava, ciumenta, não confiava no meu marido, eu era muito vingativa, tudo eu queria vingar. Ele saía numa sexta, eu saía no sábado, ele chegava meia-noite, eu chegava às 5 da manhã, então, o meu casamento estava destruído. Eu amava minha filha, mas eu não tratava ela como uma mãe, porque uma mãe que deixa a sua filha com a avó para sair para uma balada, isso não é um amor de mãe. O meu fundo de poço foi quando nós se separamos e estávamos vivendo na mesma casa, nós dois. E eu fui para o meu trabalho. Chegando lá, uma evangelista falou de Jesus para mim. E quando eu perguntei para a evangelista, onde que é essa igreja? Ela falou assim, é Universal. Eu falei, não, eu não vou nessa igreja, porque lá vão me roubar. Sendo que eu não tinha nada, só tinha dívida, eu tinha 30 mil de dívida, não tinha nada. E ela falou assim, olha, você não tem nada a perder. Ela chegou falando da minha vida, ela sabia de tudo, e eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida. E quando eu cheguei na Igreja Universal, que lá foi minha última porta, eu me deparei com um altar. E me chamou muita atenção, porque quando eu cheguei foi bem numa época de um propósito muito forte. E ele falou, olha, falou toda a minha vida, tudo que estava acontecendo, você que está passando por isso e por isso, no seu casamento, porque eu cheguei numa quinta-feira, 12 de maio, foi na terapia do amor, e ele falou isso, e tudo que está acontecendo na sua vida hoje, se você fizer um voto com Deus, assumir um compromisso com Ele, a sua vida vai mudar. Eu que estava resistindo a conhecer esse Deus. Então, eu saí dali cheia de esperança, falei, eu tenho certeza, eu vou obedecer o que ele falou. Não tenho nada a perder. Se Deus não mudar a minha vida, eu vou falar que a igreja não é isso que eles pregam no altar. E eu obedeci exatamente o que eles falaram, fiz o propósito o propósito que havia na época que eu tinha chegado na igreja, e me despertou o desejo de conhecer um Deus que eu só ouvia falar. Eu não conhecia Ele de verdade. E eu falei, olha, meu Deus, eu vou entregar minha vida para o Senhor, mas eu não aceito viver na mesma condição que eu vivo, porque eu quero te conhecer, participando das reuniões de sexta, de quarta, de sexta e domingo. E aquela fé foi cada vez fomentando, eu comecei a ter comunhão com Deus em casa. E de madrugada eu recebi o Espírito Santo, era 4h50 da manhã. Eu orando, Deus falou, eu sou contigo, não temas. A partir de hoje eu sou contigo. É um gozo de felicidade tão grande, só quem passa sabe explicar. É algo assim que eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Hoje eu sou feliz de verdade, eu tenho paz dentro de mim. Eu estou no meu trabalho, eu estou na minha casa, tudo eu tenho paz. É um pedacinho do céu, é uma felicidade que é inexplicável, é uma coisa, só quem tem o Espírito Santo pode falar. Me tornei uma bênção, depois que Deus ele me deu o Espírito dele, que hoje é tudo que eu tenho de mais precioso, é tanto que eu falo para Deus, eu falo, meu Deus, se o Senhor vê que eu estou, se for para me perder a minha salvação, pois que o Senhor me leve antes disso, porque a minha vida não tem sentido. Então hoje eu sou muito grata à Igreja Universal, por isso, porque eu não conhecia Jesus. E lá, a única porta que para mim eu não entraria foi onde eu encontrei Jesus. Foi onde eu conheci Jesus de verdade, aonde que eu falo com todas as letras para todos os meus familiares e para todas aquelas pessoas que estão sofrendo. Olha, vai na igreja, porque se Jesus mudou a minha vida, Ele vai mudar a sua vida, porque Deus está escrito que Ele não faz exceção de pessoas. E tudo que Ele quer é dar o melhor dEle para a gente, mas para isso nós temos que buscar Ele. Hoje eu tenho uma felicidade dentro de mim, ela virou rotina na minha vida, não é uma felicidade momentânea, é todos os dias. Todos os dias eu tenho paz. Hoje o meu casamento está transformado. Hoje eu tenho um marido que eu pedi para Deus. Hoje eu sou uma mãe de verdade para minha filha. É tanto que a minha filha fala assim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Quero ser igual a senhora. Ser serva do Senhor. Ela fala isso. Hoje está transformada a minha vida financeira. Deus me tirou do fundo do poço e está cada vez me levantando. Se eu não tivesse dado ouvido aos fake news, a minha vida já estaria transformada há muito tempo. Eu não teria sofrido tanto como eu sofri. Eu sofri praticamente 7 anos no meu casamento. E eu tenho algo a falar. Você que está sofrendo também indiretamente com as mídias, com esses fake news, faça o que eu fiz.
procurem, vá na igreja, porque vocês não irão se arrepender, porque Deus ele vai mudar a vida de vocês, assim como Ele mudou a minha vida. Não dê ouvido, faça um teste, faça uma prova com Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida de vocês, assim como mudou a minha vida também. O Espírito Santo é o responsável por esse trabalho. A gente ensina a palavra, a gente ora, mas quem efetua todos esses milagres, essas maravilhas, essas transformações, é o Espírito de Deus. É o Espírito que acompanha a palavra dele. Portanto, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, tem que acontecer uma novidade de vida, tem que acontecer uma transformação, tem que acontecer coisas grandes na vida da pessoa. Foi o que aconteceu na vida da Francisca. Ora, minha amiga, meu amigo, se você é uma dessas pessoas, uma dessas criaturas que tem sofrido, gemido, padecido, e ouviu falar mal da Igreja Universal, da minha pessoa, mas o que você tem a perder? Você está dura, você está endividado, o que a gente vai roubar de você? A gente vai roubar o seu fracasso, a gente vai tirar de você o seu fracasso, as suas dores, nós vamos comprar a sua briga. Agora, é claro, é óbvio, você tem que obedecer a palavra de Deus, é como está escrito lá, é como está escrito. Se você seguir, se você obedecer, se você seguir aquela receita da boa vida, você vai ser abençoado. Vamos assistir mais um testemunho de pessoas que foram agraciadas com o Espírito Santo. Vamos assistir, por favor. Meu nome é Pedro Henrique e aos 13 anos de idade, né, eu conheci a bebida, né, novo já, com a rapaziada. E logo após veio o cigarro. Aí a maconha foi quando eu conheci ela numa roda de amigos. Eu vi aquela galera dando risada, todo mundo ali alegre. Eu falava, poxa, né? Eu achava interessante aquilo. Aquele tempo ninguém desconfiava da minha família porque eu andava reservado, né? A cocaína eu conheci ela como eu estava numa festa. E eu vi aquelas pessoas ali acesa, né, bebendo, acesa, dançando. E eu, pelo fato de eu fumar maconha, a maconha ela deixava a gente meio lesada. Foi quando um colega chegou e apresentou, ela falou, se você usar esse pó aqui, você vai ficar a noite toda, não vai te prejudicar em nada. E eu começava a beber, e ali ficava aceso, dançando. Quando eu fui ver, já raiava o dia. E foi aí que eu comecei a falava para ele, falei, onde que eu consigo mais? Onde que eu consigo mais disso daí? Eu quero mais, eu quero mais. Nos momentos em casa, assim, de manhã eu me encontrava meio triste, né? Então era só momentâneo, era só à noite, era só nas baladas, nos rolês que eu tinha aquele prazer. Eu ia trabalhar na segunda-feira virado, né? Com o efeito ainda da cocaína. Nem dormia, eu não me considerava um viciado porque eu me considerava um usuário, né? Tipo, assim como eu fumo cigarro, compro uma bebida, eu vou lá e compro a maconha, a cocaína, eu sou um usuário. O que eu tinha celulares, né? Tinha celulares assim, bom, um preço, então vendia ali para ter um dinheiro para comprar uma bebida e usar a droga, né? Fiquei no vício de jogos de caça-níquel, né? De maquininha. Então, quer dizer, o dinheiro meu que eu recebia de salário, às vezes ficava tudo ali. No outro dia, que eu ia procurar assim, dinheiro para tomar um café, às vezes não tinha nem R$1, nem R$5 para tomar um café. Eu falava, caramba, eu gastei tudo na noite. Então, aquilo foi me atrapalhando, né? Ao ponto de eu perder o emprego. E várias vezes eu voltava nessa empresa para ver se tinha chance de trabalho, oportunidade, e eles falavam que não tinha mais chance. Então eu andava com umas pessoas né, erradas também naquele tempo, pessoas que andavam armadas, né, pessoas que mexiam com tráfico, né, às vezes eu carregava peças de cocaína. Eu não conseguia namorar também, porque devido da droga, né, tipo, às vezes dava mais valor para a droga do que para os relacionamentos que eu tinha. Às vezes eu chegava fedendo em casa, fedendo a cigarro,
fedendo a resina da cocaína. No último domingo que a minha mãe estava chegando da igreja, e ela falou para mim assim, eu no quarto, eu fedendo, já 4 dias virado, com o nariz todo branco, já não estava mais aguentando, e ela chegou e falou para mim assim, você pega as suas coisas, vai embora, ou você muda de vida. E foi naquele momento que eu cheguei e pedi ajuda para ela. E aí eu cheguei na cura dos vícios, né? Na reunião da cura dos vícios. Quando eu vi ali aquela palavra que o bispo estava falando, vício tem cura. Aí eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí, a partir daquela palavra foi diferente, né? Eu fiquei forte, né? Comecei a obedecer, vinha todas as reuniões. Aí eu fui me libertando aos poucos, aquelas amizades que eu tinha antes, que vinha mesmo quando eu estava usando, quando eu não tinha dinheiro, aquelas amizades vinham, né? Ela começou a se afastar de mim. O bispo falava que eu tinha que ter um espírito. Eu tinha que ter um Espírito de Deus ali. Eu tinha que ter o Espírito Santo para me manter de pé, para me manter forte. E aquilo ali me despertou, né? Foi quando eu comecei a priorizar o Espírito Santo. Foi quando naquela reunião que eu nunca vou esquecer, que ele veio, eu busquei, veio aquela paz, uma certeza de que Deus era comigo ali naquele momento, que Ele tinha perdoado tudo que eu tinha feito, né? Sabe, eu tive uma paz tão grande, uma certeza imensa dentro de mim. E naquele momento, assim, deu vontade, na hora, assim, de sair falando para as pessoas daquela paz que eu estava sentindo, daquela alegria. Naquele dia, ele falou que era comigo. Eu sou contigo. Agora eu sou contigo. Vai em frente que eu sou contigo. Como eu não vivia em casa, eu comecei a me aproximar da família, né? Antes, eu vivia distante da minha mãe, né? Aí eu comecei a me aproximar dela, a gente hoje brinca, dá risada, né? Hoje eu abraço a minha mãe, hoje eu abraço a minha irmã, as minhas sobrinhas, minha família, né? Hoje a gente sempre está próximo, né? Antes que eu vivi uma vida de mentiras, hoje não, hoje eu ando de cabeça erguida, né? Hoje é tudo diferente para mim. Hoje eu namoro, né? Estou prestes a já casar com uma mulher de Deus, né? Hoje, tudo que a droga tirou de mim, Deus me preencheu. Hoje eu montei uma empresa, hoje eu trabalho por conta, hoje eu tenho uma empresa de prestação de serviços, né? A gente trabalha com manutenções em aeroportos e graças ao Espírito Santo. Hoje, para mim, o Espírito Santo, ele representa tudo. Para mim, o Espírito Santo, ele é tudo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Tudo que a droga tirou, o Espírito Santo hoje me deu. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. É, meu Pai, não há socorro aqui embaixo. E nós apelamos para o único socorro que vem ao encontro das nossas necessidades, que é o Teu Espírito. Nós sabemos que o Senhor Jesus enviou o Teu Espírito justamente para socorrer os aflitos, os feridos, os cansados, os oprimidos, sobrecarregados, as pessoas que estão se sentindo um lixo nesse mundo. Então eu venho te pedir para vir ao encontro dessas criaturas que estão sofrendo, pessoas, por exemplo, lá de Moçambique, Malawi, lá de Zimbábue, pessoas que foram afetadas pela essa tragédia, essa catástrofe que matou
tantas pessoas, centenas e centenas de pessoas, e supõe-se milhares de pessoas. Eu peço que o Senhor venha ao encontro daqueles que estão vivos, que venha protegê-los contra as doenças, as enfermidades, venha cancelar, neutralizar toda doença, toda enfermidade nesses lugares onde a praga chegou. Eu te peço, Espírito Santo, por todo o teu povo, por toda a tua igreja, em todo o mundo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora, nesse meio de comunicação entre nós, continuando a trazer aquilo que Deus tem nos dado, a palavra dele. A palavra dele que faz acontecer todos esses milagres. A palavra dele é acompanhada pelo Espírito dele. Quem recebe a palavra dele, recebe o Espírito dele. E aí a coisa acontece. Deus abençoe a todos. E domingo, não se esqueça, leva o seu marido, a sua esposa, se puder. Se não puder levar o seu marido, leva a fotografia dele. Se não puder levar a sua esposa, leva a fotografia dela. E vamos orar, vamos clamar neste domingo em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.